Boa tarde, bom dia, meus amigos. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe, sou contador, sou advogado e hoje, 2 de abril de 2025. Quase que faço vídeo ontem, que era o dia da mentira. Não, hoje graças a Deus, já passamos. Eu quero muito agradecer primeiramente a Deus por estar vivo, e você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que dá o seu like, seu dislike e se inscreve no meu canal. Obrigado aos 570. Gente, tá muito bom. 570. Para mim é um pulo. Eu conto com a sua ajuda, com o seu apoio. Passe para um amigo, para uma amiga, para a sogra, para o sogro, para ele se inscrever no meu canal, para que até o final do ano a gente ultrapasse os meus inscritos. É muito importante para mim. Porque além do like, quanto mais like você dá, mais o YouTube entende que é importante e passa para mais gente. Eu estou ganhando muitos inscritos, pessoas estranhas da minha região, fora da região Nordeste, em decorrência do like que você, da ajuda que você me dá, que o YouTube passa para mais gente do Paraná, do Rio Grande de Janeiro, de São Paulo, estão se inscrevendo no meu canal. Muito, muito obrigado mesmo, viu? Eu fico muito feliz. Deixa o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Também obrigado às 14 pessoas que visualizaram meu último vídeo. Um número baixo de visualização. É o título. Vamos lá. Hoje eu falo assim, Lula e Galípolo precisam se entender. Galípolo é o presidente do Banco Central. Ou talvez eu mude o título, né? Banco Central e governo Lula tem que se entender. Pois é, segundo o Banco Central, a taxa de inflação, que está fora da meta, só chegará a 3%, que é de 3%, né? A meta é fixada pelo Conselho Monetário Nacional, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, determina que era a inflação do ano X. Então, ele fixou em 3%. A função do Banco Central é atingir essa meta. Mas a inflação, como você sabe, está fora, né? Está em 5% ao mês, aproximadamente. E o Banco Central já disse que esse 2025 e 2026 já perderam a guerra, não tem mais jeito, ela só voltará à meta de 3% no primeiro semestre, segundo semestre de 2027, ou seja, com um novo governo. Em curtas palavras, o governo Lula perdeu a guerra contra a inflação, né? Ela se manterá em 2025 em torno de 5%, né? E aproximando-se da meta só em 2026. Quer dizer, nós só vamos ter inflação baixa em 2026. Esse ano já perdemos o curral, né? Já abriu-se as porteiras que não tem mais como ter inflação baixa, ou seja, com redução de preço dos alimentos no supermercado e outros serviços também, né? Que estão muito altos. O custo do Brasil é muito alto, né? Só no próximo governo, então, né? O governo Lula, como o Lula irá às ruas pedir voto em 2026? Essa é a minha preocupação. Você está torcendo pelo Lula? Não, tanto faz. Dependendo das opções, pode ser que eu vote em Lula, como votei em 2022, que era melhor. Lula ruim é melhor do que Bolsonaro bom, né? Então, o presidente Lula, ele precisa de ter uma campanha, uma proposta, um projeto para 2027 em seguida, 2030. Porque ele não tem, até agora, um programa, uma política econômica. Ele perdeu o controle da inflação. Isso é muito triste, né? Um governo perder o controle da inflação. Isso prova incompetência. Gente, inflação, a inflação a gente só sente quando os preços estão altos. Mas o preço alto já é consequência da inflação, ou seja, o que causou a inflação? Mau governo, gasto além do que arrecada, gastar acima da capacidade. É isso que está ocorrendo. Então o governo precisa de compreender que ele tem que fazer economia, como nós nas nossas famílias, né? Eu, por exemplo, eu faço um livro caixa, né? Como contador, não podia ser diferente. Faço meu livro caixa. E no mês de março, eu fiquei devendo R$ 97,00 ao banco. Foi um relapso. Foi. Eu errei, eu não posso. Se eu fiquei devendo R$ 97,00, esse mês de abril eu tenho que economizar para pagar os 97 que eu fiquei devendo ao banco e sobrar para maio. Essa é a preocupação, isso é um aconselhamento básico. E o governo tem que fazer isso. Problema a gente não vê.
no governo a vontade política do presidente Lula de conter o gasto, de reduzir a dívida, de que realmente ataque as causas da inflação. As consequências da inflação nós pagamos. Como? Inflação alta nos preços dos alimentos, falta de saúde, falta de saneamento básico, falta de segurança, ou seja, porque o governo gasta, mas gasta muito mal. Nós não temos nada. O Estado é um Estado caro, um Estado difícil. O nosso poder judiciário custa uma fortuna. Nosso poder legislativo, outra fortuna. Nosso poder executivo, outra fortuna. Mas o benefício para o povo é zero. Porque não sobra recurso para beneficiar o pobre. O que sobra para o pobre é a inflação. Mas o governo Lula deu aumento real de salário mínimo. Que adianta? Ele dá um aumento real de salário mínimo de 5%, a inflação é de 15%. Acabou, zerou. O CP trabalhou, foi com prejuízo. Uma desvalorização de 27%, como nós tivemos no real. Isso quem paga é o pobre, que vai ao supermercado com menos 27%, ou seja, de cada 100, ele tem que tirar de cada 100. Do pobre, tirar R$27 para ir em multinacionais e empresários brasileiros mandar recursos para o estrangeiro no final do ano. O super saída de dólares. Só resta ao Banco Central aumentar a taxa de juros. Isso resolve? Aparentemente sim. Por quê? O que é que o Banco Central faz? Tenta tirar a circulação. Ele aumenta a taxa de juros, ele tira o dinheiro de circulação. As pessoas vão comprar menos. As pessoas vão para o investimento. Vão investir em ECDB, RDB, ao invés de gastar. Mas aí tem uma redução de consumo. Tem a inflação baixa. Mas a que custo? O taxa de juros dificulta principalmente o pobre que quer comprar uma geladeira financiada, não pode, quer tomar um empréstimo para resolver sua vida, mas não pode, porque o juro é muito alto. Né? Agora, a inflação de alimentos, né, ela é interpenetrável nos três casos. Né? Por quê? Porque o desajuste nas contas públicas, né, associado basicamente ao mau estado da economia brasileira. A economia brasileira está fragilizada. O governo gasta, mas não arrecada. O governo dá subsídio de 500 bilhões de reais, mais os 17 empresas que dão lá, que não pagam contribuição social. Quem paga a conta é o pobre. O governo financia a safra para empresários ricos ganhar dinheiro. Quando tem a super safra, eles exportam. E que adianta? O agronegócio, a sair do governo, mas o Brasil tem uma safra de 330 milhões de toneladas, manda tudo para o estrangeiro para ganhar dinheiro em dólar, financiado pelo governo, pelo BNDES, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. Os empresários é quem ficam ricos e o povo passa fome. E o que a política monetária, como eu falei aqui, não é para correr, o Banco Central e o governo federal tem que trabalhar em harmonia. Política econômica, política fiscal, política monetária. Não pode se distanciar. Quando o juro estava alto, que era o presidente do Banco Central, foi indicado pelo Bolsonaro, Lula culpava o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto saiu. O Galípolo, que foi indicado pelo PT, que é ligado ao PT, o que está acontecendo? Ninguém fala disso. E ele tem que aumentar a taxa de juros. Vão dizer que não foi ele. Não foi culpa de Galípolo, é culpa do governo em si, da máquina estatal que não está administrada. Mas agora você virou bolsonarista? Não virei bolsonarista. Porque nós estamos numa situação que a gente não pode falar nada. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Ou você é comunista ou você é capitalista. Gente, não existe. A gente tem que apontar as razões. Eu quero que os bolsonaristas aprendam, leiam, voltem a ler jornal, a ler revista, para eles abrirem a mente, que eles estão tapados. Os bolsonaristas estão tapados. Da mesma forma, o pessoal do PT fica com raiva que a gente fala mal do governo Lula. Não, eu não estou falando mal do governo Lula, estou apontando situações. O Brasil não pode viver com inflação alta, como nós estamos vivendo, porque os preços dos alimentos estão absurdos. Quando a gente comprava, eu dizia assim, o preço de banana, não pode mais falar, porque sei que a banana é um processo no mundo. A inflação de alimentos não é um processo do Brasil, é um fenômeno um fato que está ocorrendo no mundo inteiro.
Mas, gente, o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, não era para estar nesse preço. Mesmo o café tendo reduzido a safra, não era para estar nesse preço. Medidas que o governo vai tomar? Nenhuma. Desde 2014 que eles desativaram, fecharam os armazéns. Você num país como o Brasil não pode fechar armazém de estoque de alimentos. Para quê? Porque numa super safra o governo comprava arroz, comprava feijão, comprava soja e estocava. Na hora do aumento de preço ele inseria esse mercado. Vai que não, o governo Bolsonaro acabou, fechou não sei quantos armazéns. O governo Lula, desde 2014, que o governo do PT não faz nada. Agora não dá. Vamos tomar medida, fazer o estoque regulador, agora não dá. Porque a inflação é um processo imediato, tem que tomar medidas que realmente baixem a inflação. Não adianta o governo ir para o mercado comprar arroz, para o mercado comprar feijão, para o mercado comprar soja, para botar no mercado para vender. Vai criar uma especulação, os preços vão aumentar muito mais. Mas a culpa é dos varejistas. Pode até ser, gente. Eu não sei se os varejistas... honestos não são. Todos honestos não são. Mas não é culpa do varejista, porque o varejista compra... O grande preço está no atacado. E ele tem que repassar os custos. Né? Com juros de 15%, como é que tem custo barato no Brasil? Né? Não tem. Né? Agora, era preciso que o presidente do Banco Central se entendesse com o Lula. O Lula entendesse o presidente do Banco Central. Acontece que o Lula não quer entender a política do Banco Central. Porque o Banco Central, como eu falei em vídeo passado, usa ciência econômica. Ele sabe que muito dinheiro no mercado gera o quê? Gera uma especulação, um aumento de preço, porque vai ter muita gente procurando o mesmo produto, o que é que o empresário faz? Aumenta o preço. Isso gera inflação. Né? Aí qual é o projeto de Lula? 12 bilhões, não sei de quanto, 25 bilhões de imposto de renda que ele quer tirar. Não, dá isenção de imposto de renda para quem ganha até 7 mil reais. 25 bilhões no mercado. Vamos empréstimo consignado, mais 12 bilhões. Quer dizer, o governo do Lula, para ganhar voto, ele está, né, o pé de meia, que é essa confusão que está, né? Você vê o pé de meia está um problema, né? Tem mais beneficiado do pé de meia do que alunos matriculados nas escolas, porque os arquivos dos estados e dos municípios da União não se combinam. No MEC tem um número de alunos, na Bahia, a Secretaria Municipal da Cidade da Bahia tem um outro número e a Secretaria de Educação da Bahia tem outro número. Então, aí você vê, tem mais gente recebendo bolsa, o pé de meia, do que estudantes. Vamos acabar com o pé de meia? Não acaba, porque isso dá para resolver esse problema. Agora, a falta de conexão, porque o governo é pesado, a máquina estatal ela é travada, porque eles não trabalham com o mesmo objetivo, com o mesmo interesse. Então, hoje estou lendo o Jornal do Comércio de Recife e tem lá uma matéria muito interessante. A Federação das Indústrias de Pernambuco está resolvendo um convênio, uma espécie de um simpósio, né, tentando alternativas, descobrindo alternativas para 2032, quando acaba o subsídio, entra em vigor a nova ordem tributária e acaba os subsídios. E eles vão ter que encontrar saída para resolver os problemas de infraestruturas de Pernambuco. E eles dizem, nessa matéria, ele fala que o governo do PSB, que de João Campos, de Miguel Arraes, de Eduardo Campos e tanto, escondeu a obra de Jarbas Vasconcelos, que era do MDB, aqui é a BR-232, o alargamento da BR-232 trouxe muitos benefícios para a região agreste, e desenvolvimento da região do estado, do interior de Pernambuco. Mas eles esconderam, por quê? Porque é do governo passado. Nós não vamos ver. No governo, a 232, né, só foi ter projeto de expansão agora no governo de Raquel Lira. 20 anos depois. Isso não é governo. O governo ele tem que ter, os projetos de governo tem que ser perene, permanente no tempo. Entrando Lula, Bolsonaro, não pode parar um projeto. Mas não, aqui no Brasil, Bolsonaro tem uma situação, Lula tem outra, Dilma tem outra, e, a fim de contas, não se entende. As administrações municipais não dão continuidade. Uma obra que começa há 15 anos, está lá a obra parada porque o prefeito não quis, o outro prefeito não quis, o outro prefeito não quis, mas está a obra parada. Foi dinheiro público jogado no lixo. Esse é o problema do Brasil, né? Fica difícil
te falar no Brasil sobre isso. Eu sei que conversa não desperta, mas a gente tem que entender, gente, que se a gente não defender o nosso país, não tem quem nos defenda. Porque a questão econômica do Brasil, a fraqueza, você vê, hoje, nos jornais de hoje, tem uma pesquisa, acho que não sei se é da Quest, dizendo que Lula saiu de 37% para 41% o índice de rejeição. E ao invés de melhorar, caiu. Né? O índice de aprovação também caiu. Por quê? Porque o governo não tem projeto, o governo está perdido. Você vê, ele passou uma semana lá no Japão e no Vietnã, levou a culpa do Congresso, levou a culpa outros empresários, mas ele não trouxe uma solução para um problema. Ele não fez a reforma ministerial. Que está andando, né? Os ministros não podem investir, porque o ministro sabe que vai sair a qualquer hora, ele vai se preocupar? Não. Está lá só ganhando o salário dele, o subsídio dele. Porque ele pode ser que amanhã ele perca a pasta. Né? E outra coisa interessante, que o porta-voz da economia, e ele tem competência para isso, conhecimento de ciência, ele não tem poder político. A Gleisi Hoffmann, Lindeberg Farias e Lula não deixam ele aparecer, é o ministro da Fazenda. A crise do governo, quem tem que responder é o ministro. Sobre a crise do governo, quem tem que responder é o ministro da Fazenda. Mas quem está respondendo? O marqueteiro. Contrata o marqueteiro, agora você quer governar, contrata o marqueteiro para fazer um projeto de economia. Gente, quem entende economia é um economista. Não que não haja a interdisciplinariedade, ou seja, que haja, o economista ele precisa do conhecimento da psicologia, da psiquiatria, da medicina, do marketing, da comunicação, mas isso não é para você. O problema de Lula, ele quer resolver o problema da baixa aceitação dele com um programa econômico, com um programa de televisão, com entrevista. Não, aí afasta o ministro da Economia. Tem que trazer o ministro da Economia para o foco e dizer, Haddad, o problema é seu, resolva. Dá autonomia para a Haddad resolver, que a Haddad resolve. Mas o problema é que a Gleisi Hoffmann, Pimenta, aquela cúpula do PT ali no Palácio do Planalto não deixa o Haddad aparecer. O ministro da Economia está, vamos dizer assim, paralisado. E você não pode ter uma economia complexa como a nossa com um ministro da Economia que não tenha força. Ele tem que trabalhar. É o ministro da Economia que tem que resolver os problemas do Brasil, não o marqueteiro. Ah, você tem conta? Não, o Sidônio lá, Sidônio Palmeira, eu até sou simpático a ele, eu acho ele uma pessoa muito simpática, ele é uma pessoa competente, mas ele não vai resolver o problema, porque o problema é econômico, a crise é muito mais ampla. Ele não vai afetar, ele não vai chegar para Lula e dizer, ó, Lula, vá para a televisão e diga que você vai implantar a partir de hoje uma política de corte de gasto. Ele não vai fazer isso porque vai tirar a popularidade de Lula. E Lula, para fazer um governo, tem que cortar gastos para baixar a inflação. Tem que ter superávit. Gente, superávit primário zero. Isso está na lei de orçamento, diretriz orçamentária de 2025. Isso é piada. E sabe-se que o governo não é zero, porque ele tem muitas despesas que não entram na composição desse superávit primário. Ou a meta fiscal, que é o que tem que deixar, isso é lei. Mas eles fingem que cumpre a lei, não cumpre. O superávit primário é zero. Mas 40 bilhões dos precatórios não entram. Ô cara, pálida, como não entra? É despesa, o governo vai ter que pagar? Se tem que pagar, saiu do caixa. Alguém pagou, alguém recebeu. Não adianta você dizer, eu hoje, como eu falei que eu fiquei devendo R$97 ao banco no dia 31 de março, né? E não adianta eu tentar dizer, não, mas eu não vou tirar a conta de luz. Não, a conta de luz ocorreu, eu tive que pagar. Então, o que está acontecendo? Eu estabeleço uma meta de zero, né, em 2025, mas eu vou 75 bilhões de reais, eu vou gastar mais 75 bilhões de reais, vou dizer que minha caixa, que eu tive um resultado zero? Não, não zerou. Eu estou devendo 75 bilhões de reais. E para não dizer que não falei de política, que é impossível, é o seguinte, eu estou aqui fazendo, é claro que eu estou comprando uma briga feia, tá? Porque eu estou falando de uma coisa que eu não estou
profundamente inteirado do assunto. Que eu vejo muito, anistia, anistia, anistia. Essa anistia, ela é para beneficiar somente Jair Messias Bolsonaro. E uma pirraça do Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal. O que a Câmara e o Senado querem é brigar, é implicar, é criar caso com o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal pega no pé, cobra. Você vê, hoje tem uma decisão que podia até ser motivo de meu vídeo todo, sobre a decisão do ministro Dino, né, pedindo, né, exigindo, né, que os governadores e prefeitos, 5 mil e poucos projetos das emendas PIX, desde 2023 até hoje, que não prestaram conta, que eles prestem conta. São bilhões de reais que os governos, os governadores e os prefeitos gastaram e agora vão ter que prestar conta. Tem muitos que não tem como prestar conta, porque eles comeram esse dinheiro. Muitos prefeitos botaram esse dinheiro no bolso. É bilhões de reais. Então, quando o ministro Dino, lá do STF, manda isso, dá uma ordem dessa, o Congresso Nacional quer se vingar. Então, essa anistia, ela não é para beneficiar a cabeleireira, não é para beneficiar o homem que com câncer, não é para beneficiar o homem, aquele preso, coitado, que foi vítima, né? Foi enganado por Jair Bolsonaro para se protrar diante do quartel em Brasília, pedir golpe de Estado e ir para os Planaltos do Ministério quebrar as estátuas e os palácios do Planalto e tal. Essa pessoa, Jair Bolsonaro, está se lixando para ela. A classe política, não é só o Bolsonaro, tá, gente? É a classe política. Esse que se ferre, pegou 17 anos de cadeia, problema dele, não mandei ele para lá. Ele foi enganado? Foi porque quis. Ninguém mandou, ele foi porque quis. Tá? Então essa anistia não vai resolver isso. Vai beneficiar Bolsonaro e é mais uma implicação do poder legislativo contra o poder judiciário, que é uma pena, porque eles têm que trabalhar harmonicamente. As decisões do STF não são para serem contestadas pelo poder, tem que ser cumpridas pelo poder legislativo, da mesma forma pelo poder executivo. Porque o STF é o último a falar, se errar é do STF, se acertar é do STF. Porque isso foi determinado pela Constituição. Não é o ministro Gilmar Mendes, não é o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, não é o ministro Fachin, não é o ministro Zanin, não é a ministra Carmen Lúcia que define o que querem. Não, é o que diz a Constituição. O STF tem que ser respeitado, mas infelizmente os medíocres políticos não estão fazendo, estão jogando a população, a sociedade contra o STF. Você que critica o STF, não faça isso, porque você está sendo usado, está sendo ludibriado por esses políticos incompetentes, sejam de direita ou de esquerda. Bolsonaro, Lula, é tudo igual, não tem diferença. Político não tem diferença, eles só estão lá interessados no orçamento para levar dinheiro para eles. Mas aí é o seguinte, como eu disse que eu quero errar, eu digo o seguinte, diz o artigo 5º, inciso 30, acho que é 37, eu não sei aqui, acho que é inciso 33, do artigo 5º da Constituição. A lei considerará crime inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes e os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitiram. Aí, vamos lá, ainda prossegue, né? Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O que é que essas pessoas fizeram no dia 8 de janeiro, quando foram lá pedir a ruptura, a derrubada de Lula, né, e destruir o Palácio do Planalto, o Palácio da Justiça, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional? Fizeram. Isso foi um ato. Eles foram contra a ordem constitucional, o Estado democrático, o Lula foi eleito. O Bolsonaro disse que ganhou porque as urnas foram fraudadas, mas ele não apresentou provas, então ele é um mentiroso, né? Que para dizer que as urnas são fraudadas, eles têm que provar. Como tem as provas lá contra ele, lá no processo que está.
Armados, né, ação de grupos armados, civis ou militares que se prostam contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Vai anistiar esse povo? Se a própria Constituição, lá no artigo 5º, diz que não é motivo, crime que não tem perdão. São inafiançáveis, são imprescritíveis. Ou seja, esses crimes eles não podem ser isentados, imunizados. Então veja como falta informação para o povo. Eu não vi ninguém ainda hoje, né? Olha, eu acompanho, eu leio muito, a citar isso, mas eu me lembrei disso, desse artigo da Constituição, esse inciso do artigo 5º da Constituição, que é onde está a nossa moral, nossos direitos, nossos deveres. Quem quiser ler a Constituição, leia o artigo 5º. É quase uma Constituição, mas são os direitos fundamentais, os nossos direitos estão todos inseridos lá, com muita maestria, com muita precisão. Então, falar de anistia é falar o que não pode. Aí o que vai acontecer? Essa lei vai ser aprovada, o Supremo Tribunal vai dizer ela não entra no ordenamento jurídico, porque a Constituição não permite. Ah, o STF. Não, o STF está certíssimo. O STF está certíssimo. Ele vai dizer que esta lei de anistia não pode entrar no ordenamento jurídico, mesmo promulgada pelo presidente Lula. Ah, se o Lula vetar e derrubar o veto pelo Congresso Nacional, essa lei vai ter que sair do ordenamento jurídico. Ah, mas é um absurdo prender a mulher só porque ela escreveu, pichou lá, perdeu o mané na Estátua da Justiça a 14 anos de cadeia. Não foi só isso que ela cometeu. Ela fez aqui, ó. Ela estava envolvida em grupos armados, civis ou militares, que defenderam a ordem e a derrubada da ordem constitucional e o Estado democrático. Ela queria implantar uma ditadura, que era o sonho de Bolsonaro. Que é o sonho de Bolsonaro. Porque Bolsonaro ainda quer implantar uma ditadura. O sonho da direita brasileira, liderado por Jair Bolsonaro, é implantar uma ditadura. Os candidatos à presidência da República, que agora estão indo no dia 6 de abril, domingo que vem, vão para o palanque, para Bolsonaro, na Avenida Paulista, pedir liberdade para Jair Bolsonaro, estão defendendo a ditadura. Porque a ordem constitucional do Supremo Tribunal Federal é essa que eu acabei de ler. O Supremo Tribunal Federal tem que decidir conforme a minha leitura. Não, são imprescritíveis, não tem motivo de imunidade nesse caso. São imprescritíveis. Não pode imunizar. Isso é uma leitura rápida, eu me lembrei disso. E resolvi falar. Tomara que eu esteja errado, mas eu entendo que essa lei de anistia, ela não traz benefício nenhum para mim, para você, nem para os condenados lá na Papuda ou lá onde eles estão presos. Só vai trazer benefício para Jair Bolsonaro e para os seus asseclas e também para medir uma questão de aquela guerra do exército, né? Que põe lá derrubando. É uma guerra entre o poder legislativo e o poder executivo e o poder judiciário. Não passa disso. Você que defende a anistia, que defende Jair Bolsonaro, você está sendo enganado, você está sendo usado. Ah, Antônio, você também pode estar sendo usado. Não, eu não estou sendo usado porque eu não estou defendendo PT, PSDB, não estou defendendo ninguém, estou defendendo a Constituição. E quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. Ah, o Supremo Tribunal Federal tem erros? Tem, mas é a palavra do Supremo que tem que decidir como forma a Constituição. Ok, meus caros, muito obrigado e até sexta-feira.